que deveríamos saber sobre líderes religiosos narcisistas? Se vocês quiserem saber sobre o tema, espere o sinal da vinheta. O narcisista religioso, ele é um narcisista que é um lobo que cuida de ovelha. Será que isso é possível? Sim. Porque o narcisista, na verdade, ele gosta muito de lugares onde tem poder. E os narcisistas se dão muito bem, tanto em meios religiosos, como não em meios não religiosos. Mas se esse narcisista ele é totalmente oculto, ele tem uma carta na manga, porque tudo para ele é totalmente um teatro. Ele não acredita naquilo que ele fala. Ele está colocando a imagem na frente dele, né? Um banner, uma mensagem que é linda, mas que por trás dessa mensagem tem motivos totalmente escusos. O porquê que tem esses motivos? Porque na verdade esse narcisista religioso ele não está pouco se importando com aquela pessoa que precisa de ajuda, na verdade. Ele vai fazer chantagem com essa pessoa para que ele sempre possa receber mais dessa pessoa. Uma vez eu estava assistindo na televisão, eu não vou falar o nome da igreja, e um líder religioso falou bem assim com a filha que estava com o pai. Essa filha tinha gastado muito dinheiro com o pai. E esse líder religioso falou o seguinte: quanto que você gastou já com seu pai de remédio? E a filha respondeu, mais de 10 mil reais. E ele, não, 1.000 reais, me perdoe, 1.000 reais. Aí ele falou assim, se você fizer um propósito com Deus de 1.000 reais, Deus irá curar essa pessoa. Aí eu lhe faço uma pergunta, com quem esse líder religioso está preocupado? Ele está preocupado com a pessoa ou com o dinheiro que essa pessoa possui. Porque essa pessoa ela já está indo totalmente debilitada, totalmente fraca, totalmente dependente, totalmente apavorada, querendo uma ajuda. E essa pessoa, quando está totalmente dependente, emocionalmente, principalmente vendo seu pai, essa pessoa dá tudo aquilo que ela tem por desespero, porque essa pessoa quer uma ajuda. Então, o líder religioso, que ele é totalmente narcisista, o que ele vai fazer? Ele vai ficar de olho não na pessoa, mas sim no bem que a pessoa lhe dá. Ele vai fazer uma oração. A minha pergunta é, aquela pessoa foi curada ou não? Tipicamente não foi curada. A pessoa é sugestionada a crer. A pessoa não creu. A pessoa agiu com apavoro. Mas eu não quero entrar no mérito dessa pessoa. Eu quero entrar no mérito do líder religioso. Interessante, nos evangelhos que Cristo mesmo fala. Eu não sou religioso, tá? Mas interessante que no mérito que Cristo fala, em um dos seus escritos, é que eu não lembro muito bem a passagem, ele apenas diz, o que dá a sua mão direita, que a esquerda não saiba. Há uma passagem, por exemplo, que Jesus curou 10 leprosos e só voltou um para agradecer. Qual é a diferença da mensagem de Cristo para esse líder religioso atual? Porque Cristo ele mesmo diz em seus evangelhos que não se pode servir a Deus e as riquezas. Mas hoje as pessoas servem Deus e as riquezas. O líder narcisista, o que ele quer, na verdade? Ele quer acumular. Ele quer acumular tanto o seu meio institucional como a sua popularidade. As pessoas, quando iam seguir Cristo, o que Cristo fazia? Ele subia para os montes. Ele queria ficar sozinho. Ele não queria popularidade. As pessoas iam atrás dele e ele fugiam das pessoas. Hoje em dia, os líderes religiosos, eles chamam as pessoas
para o seu meio, venham para cá. Aqui é o sinal da bênção, aqui é o sinal da cura. Mas você vê que também há uma lei de oferta e procura. As pessoas, por exemplo, procuram facilidades e o líder religioso, ele busca o quê? Facilidades. Mas só que dentro desse líder religioso, ele tem tanto o narcisista ativo, o grandioso e o vulnerável. Você fala, será que isso é possível? Sim, é possível. Porque essas pessoas, quando são totalmente questionadas, eles começam a chorar. E elas se vinculam, na verdade, à mensagem religiosa nessa parte. Porque quando eles pregam, eles não pregam a verdade religiosa, né? Vamos dizer, né? A verdade religiosa. Eles pregam aquilo que as pessoas querem ouvir. Ele agrada ao público e o público o agrada, dando o dinheiro. Mas quando essa pessoa é questionada, ele fala que está questionando o evangelho, mas não, está questionando a sua própria pessoalidade. Então, o líder religioso, ele tem muito, principalmente o narcisista, ele tem muito disso, de se vincular àquilo que ele prega, somente naquilo que convém. Começa a fazer teatro, a mesma chora, né? Monta um teatro que é totalmente de pessoa que se compadece com a outra, mas só que quando acaba, na verdade, esse teatro todo, as mesmas vão para a sua casa e viver a sua vida. Então, essas pessoas não vivem, né, na religião o mesmo que vive em sua residência. É a mesma coisa o narcisista também, que não é religioso. Quando ele te conhece, à primeira vista, ele é totalmente amoroso. Ele te bombardeia com mensagens de amor. O narcisista religioso também. Só que quando você começa a se encontrar com um narcisista que não é religioso, com o tempo ele vai se revelando. E o narcisista religioso, quando você vai conviver com ele, ele também vai se revelando com o tempo. Então, a pessoa não é aquilo que ela demonstra sobre os holofotes. Ela não é aquilo que se demonstra nas mídias. Essa pessoa, ela sempre faz o quê? Interpreta. Não há um conceito de religiosidade que se fosse integral. A pessoa se entregar por inteiro, tanto no meio religioso quanto fora. Porque uma pessoa que tem uma mentalidade, vamos dizer assim, religiosa, tudo para ela tem um caráter de sagrado. Eu vou trabalhar da melhor maneira, eu vou ser o melhor cristão, eu vou ser o melhor estudioso. É uma pessoa que é totalmente inteira. A palavra integral, né, no seu original, significa inteira. A pessoa é devota a tudo, a sua família, aos seus bens e à sua comunidade. Então, o líder religioso, ele narcisista, ele não é assim. Ele prega aquilo o que ele não vive. E quando ele cobra, na verdade, ele sempre cobra como um pai autoritário, né? Se a pessoa não fazer as suas vontades, ele vai condenar essas pessoas constantemente, né? Ou jogando no fogo do inferno, ou alienando a mesma, né, do meio religioso do qual ela fazia parte. Então, né, líderes religiosos que são totalmente narcisistas, eles são encantadores a princípio. São pessoas que esbanjam simpatia, amor, misericórdia. Mas com o tempo essas pessoas sempre vão se revelando com o tempo. E nada é melhor do que o tempo para revelar o caráter de uma pessoa. E os líderes religiosos, eles têm muito gaslighting. O que é essa espécie de gaslight? Eles vão manipular todos os seus ouvintes, na verdade, falando que ele está sendo perseguido e as pessoas vão lutar por ele. Ele não vai lutar, ele vai se fazer vítima, fazendo que a sua comunidade lute por ele. Ele não tem coragem para enfrentar o mundo. Ele usa do seu rebanho para se proteger. O líder religioso narcisista tem sempre essas características. Na verdade, é um lobo, né, que se fantasia de ovelha e sacrifica as ovelhas a favor de si mesmo. Então, você tome muito cuidado em lugares, por exemplo, que se dizem totalmente amorosos. Porque hoje em dia as pessoas todos
tem interesse, na verdade, em te dominar. Seja o meio religioso, seja o meio político, né? Ou seja, algum tipo de ideologia. Mas as pessoas têm que se aparar, na verdade, em algumas características que os narcisistas demonstram, mas as pessoas não querem ver, ou porque estão totalmente apaixonadas e admiradas por ela, que ela vê os sinais e não percebe. Interessante que essa pessoa, com o tempo, se ela tentar se desvincular, ela vai conseguir, mas depois de um tempo, ela começa a lembrar de certas mensagens, de certas pregações, que tudo aquilo era apenas uma lavagem cerebral e que o líder, na verdade, não queria nada dela, nada com ela, mas sim tudo dela. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dê um joinha no nosso canal, se inscrevam e dê um like. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.